Alô, amigos, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui presente para trazer a palavra do Espiritismo. A Sociedade Espírita Ponto de Luz e Rolante continua com suas portas físicas fechadas, mas as portas espirituais estão abertas, assim como os nossos braços abertos para abraçar a cada um de vocês. Hoje à noite, nós vamos ter a palestra com o Jaime Perim. O Jaime é presidente da União Municipal Espírita de Vacaria. E ele nos traz como tema Anjos, um projeto divino, uma construção humana. Mas antes da gente passar a palavra ao Jaime Perim, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma prece por todos aqueles que passam agora pela nossa mente, por aqueles que estão necessitados, por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos irmãos, por todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, precisam de nossa vibração positiva, do nosso pensamento. Te pedimos, ó Pai, que olhe por aqueles adoentados, acamados, aqueles sem teto, aqueles sem comida, aqueles sem amor, aquele sem um abraço, aquele que não tem onde mais morar, está na rua, ou aquele que está abandonado num asilo. Esses anjos de que fala o Jaime Perim, um projeto divino e uma construção humana. Vamos à palestra. Queridos irmãos, queridos amigos da Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante, as nossas saudações. A nossa proposta para falarmos aos irmãos que nos ouvem é sobre um tema interessante, talvez. Pelo menos para mim me chama a atenção, que é Anjos, um projeto divino, porém uma construção humana. Todos nós que acompanhamos a doutrina, vamos saber de que, através do nosso livro base, o Livro dos Espíritos, há uma questão muito significativa e muito interessante, onde ela vai nos remeter que, dentro da lei de evolução, todo o átomo será um arcanjo, e todo o arcanjo foi um átomo. Então, isso também vai nos dando a real dimensão de como nós vamos estar percorrendo essa jornada evolutiva, partindo então do átomo para um dia chegarmos na condição de espíritos puros, ou quer seja, na condição de anjos. E aqui então nós vamos, naturalmente, todos nós já sabemos, mas sempre é importante que a gente repita, que nós vamos ter todas as condições de fazer esta jornada. Porém, esta jornada, ela será feita com a nossa adesão, com a nossa participação, com as ações que nós teremos que empreender para contribuir nesse processo evolutivo. Todos nós também conhecemos que a divindade, através do Criador, através dessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, criou esses dois grandes princípios que hoje nós já temos a oportunidade de conhecer, que é o princípio material e o princípio espiritual. No princípio material, todos nós também já temos essa ideia de que nós estaremos habitando habitações, vamos dizer assim, qualificadas como primitivas, e dentro, então, deste processo de nós buscarmos esta nossa melhoria, um dia estaremos atingindo as moradas celestes,
aonde somente espíritos puros ou os anjos, vamos chamar assim, estarão habitando. Então, nós vamos também percebendo que, graças novamente a esta doutrina espírita, que através destes benfeitores espirituais, nos trouxeram toda esta gama, toda esta profundidade de informações, que não fosse assim, possivelmente nós ainda estaríamos às voltas com todas essas questões que ainda fazem parte do nosso dia a dia, dentro dessa visão, muitas vezes até dessas questões da experiência única, e de nós não nos darmos conta do real sentido e da real necessidade de nos ajustarmos a essas novas informações. Possivelmente vocês também haverão de concordar que o número de pessoas que já conseguem admitir as experiências múltiplas, que já conseguem perceber que nós somos espíritos imortais e que, então, não mais humanos vivendo uma experiência espiritual, mas sim espíritos vivendo uma experiência humana, nós teremos, então, condições de entender que, como ainda este processo de construção, até chegarmos à angelitude, em termos de humanidade, como é longo ainda este processo. Porém, temos a oportunidade e a felicidade de, sabedores destas novas realidades, sabedores destas novas leis, destas novas informações que compõem esse grande universo, nós mesmos, então, através do nosso próprio esforço, nós buscarmos, então, atingir um dia esta finalidade para o qual Deus nos cria, que então seria esta questão de anjos. Por isso nós arriscamos, então, a falar nesse título, um projeto divino, porém, nós temos que ter a nossa mão, nós temos que ter a nossa ação, nós temos que fazer com que nós sejamos esses construtores desta jornada. E aí, assim, então, novamente, reforçando a ideia de que a grande maioria dos nossos companheiros de jornada tem, às vezes, dificuldade de perceber esta nova realidade, e para nós, que já conseguimos, então, viver esta condição de espíritos imortais, estando aqui para buscarmos ser hoje melhores do que fomos ontem, buscarmos ser amanhã melhores do que estamos sendo hoje, vai fazendo com que, pelo próprio exemplo, aliás, é o Kardec que também nos lembra dessas questões, né, de que estas divulgações, as mídias, os jornais, os filmes, tudo isso são grandes formas, são grandes ferramentas para que nós possamos, então, fazer com que se espalhe essa informação. Porém, a mais efetiva, a mais séria, a mais concreta ainda será o exemplo, para que então nós possamos fazer com que aqueles que convivem conosco, percebendo estas nossas novas crenças, estes nossos novos conceitos, traduzidos no nosso ato diário, traduzido nas nossas condições, nas nossas posturas, nos nossos comportamentos, serão a melhor forma de fazermos com que se difunde o mais breve possível também essas novas realidades. Então, por isso que às vezes nós arriscamos ainda a comentar de que nós aprendemos pelo método repetitivo. Seguramente, todas as informações aqui trazidas, elas refletem, e principalmente para aqueles que estudam, principalmente para aqueles que acompanham as informações que a nossa doutrina, como movimento, também nos traz, vai ver que são coisas naturais do nosso dia a dia. Ou seja, que nós já temos uma ideia muito vasta, nós já temos uma ideia muito mais completa, muito mais ampla de quais são os processos que nós deveremos trilhar. Porém, dentro desta caminhada, nós vamos nos encontrar no ponto em que nós nos encontramos e assim, então, nós nos ajustarmos a esse ponto e buscarmos seguir cada vez mais dentro desse processo evolutivo. Recordando rapidamente, então, nós, como princípio inteligente,
estagiamos no reino mineral, estagiamos no reino vegetal, estagiamos no reino mineral, aliás, melhor dizendo, desculpem, no reino animal, para desaguarmos, então, no reino hominal, aonde, então, teremos essa individualidade para o qual Deus nos criou, e a partir, então, desse momento, como indivíduos, como seres únicos, fazermos, então, esta nossa jornada de transformação, para que um dia nós consigamos atingir a esse ponto para o qual, então, Deus nos cria, que seria a angelitude, ou atingirmos essa condição de espíritos puros. E aí, novamente, duas ferramentas nos são trazidas para com as quais nós possamos fazer este processo evolutivo, que seriam, então, a nossa inteligência e os nossos sentimentos. E aí, novamente, nós vamos nos dando conta de que a verdade, aos poucos, ela se apresenta na medida em que nós também nos propomos a ir buscá-la. No momento em que nós nos dispusermos, então, a arregaçar as mangas e fazermos, então, essa busca na direção desse conhecimento, aliás, muito em linha e muito a propósito, como o próprio Jesus já nos vaticinava ao seu tempo em que esteve conosco. O conhecimento da verdade nos liberta. O conhecimento da verdade nos torna livres. Do que a verdade, do que o conhecimento nos liberta e nos torna livres? Da ignorância, da superstição, do medo, da dor, e assim por diante. Por isso que é importante essa busca constante e contínua desse conhecimento, como quer que nós o entendamos. Porque, como também nos lembra o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, a verdade pode ser apresentada pelo menos de três formas. A verdade real, a verdade verdadeira, a verdade criada por Deus, a minha verdade e a tua verdade. Quanto mais a minha verdade e a tua verdade se aproximarem da verdade real, mais nós estaremos, então, em sintonia com estas grandes verdades e com estas grandes leis que regem o universo e as nossas vidas, e a elas, de alguma forma, nós nos ajustamos. Dentro, então, desta linha de raciocínio, com o auxílio do nosso intelecto, todas as informações que nós pudermos ir aquilatando, todas essas informações que nós pudermos fazendo esta aquisição, serão de muita valia, porque irão nos auxiliarem muito nas escolhas que nós teremos que naturalmente fazer no nosso dia a dia. E quando nós aliarmos, então, a esta nossa questão da inteligência, somarmos, então, a questão dos sentimentos, dos valores, nós vamos, então, percebendo que nós vamos fazendo essa parte da dualidade, aonde essas forças se completam, para que, com o entendimento, então, das condições reais materiais e dessas condições dos sentimentos, do nosso comportamento aqui, quer seja no plano individual, quer seja no plano coletivo, nós vamos também fazendo com que essa jornada vá sendo construída. E aí uma das grandes verdades, seguramente também, que vocês todos acompanham, e trazida principalmente pelo nosso Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito de Emmanuel, no atual estágio que nós nos encontramos dentro desse processo, ainda os dois grandes pilares do orgulho e do vício são os nossos maiores inimigos, teoricamente, ou se pudermos falar então e substituirmos por adversários, que nos impedem de seguir adiante nesta nossa jornada. Trabalharmos, conhecermos então esse sentimento ainda que nós podemos traduzir como vícios, e que o orgulho e o egoísmo, pai de todos os demais vícios, ainda são os grandes retardadores do nosso processo. Então, conhecer, tirarmos, eliminarmos, transformarmos esses sentimentos para que nós possamos, então, assim, mesmo que de uma forma lenta,
seguirmos buscando essa nossa jornada evolutiva de uma forma tranquila, de uma forma serena e de uma forma feliz. E dentro dessa linha de raciocínio, assim como na parte do intelecto, quanto mais nós buscarmos essas informações para nos servir de base, também na área dos sentimentos, hoje nós já temos a informação de que, para atingirmos a angelitude, dentro dessa nossa própria construção espiritual, nós teremos que atingir a humildade e a caridade. E aqui, de novo, a humildade nos lembrará Emmanuel, né, de que a pessoa humilde é aquela que sabe que tem todos os direitos, mas que não avoca o direito com relação aos demais. Ela se mantém tranquila, se mantém serena, se mantém nessa sua posição que ela já adquiriu, que ela já conquistou dessa humildade. Ela sabe, mas não propala, ela não coloca aos quatro ventos essas verdades que ela, e não só as verdades, mas o seu comportamento que ela já conquistou e que ele se traduz, então, dessa forma da humildade. E, por outro lado, a caridade, como na famosa questão do nosso Livro dos Espíritos, também muito lembrada e trazida por Kardec através desses benfeitores amigos, caridade como entendia Jesus. O famoso BIP, que muitas vezes nós ouvimos falar também, né, nas nossas reuniões, nos nossos grupos de estudos, nas nossas rodas de conversa. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros e o perdão das ofensas. Então, aqui também, para que nós possamos, substituindo gradativamente os nossos comportamentos viciosos através do orgulho e do egoísmo, e buscar nos associar e buscarmos vivenciar cada vez mais a humildade e a caridade, também passa a ser o nosso desafio do momento atual. Porque nós já temos a ideia de onde nós partimos e onde nós deveremos chegar, mas ainda estamos no meio da jornada. Estamos a caminho deste ponto de chegada, que será então essa condição de atingirmos a condição de anjos e de espíritos puros. Então, esse é o nosso grande desafio, não só no aspecto individual, mas em especial também no nosso aspecto coletivo. Porque, como nós somos lembrados constantemente, Deus nos cria não para a individualidade, mas para o conjunto. E aí nós vamos nos dar conta de que, no momento atual dessas nossas vidas, quais são as nossas grandes dificuldades, se não na área das relações? Novamente, a doutrina, através das mais diferentes formas, das mais diferentes fontes, vem nos trazer de que nós estamos ainda convivendo com irmãos que, senão desta experiência, em outras experiências, seguramente e com toda certeza, fomos nós que os enganamos, os logramos, os traímos, os machucamos, os fragilizamos. E hoje a bondade divina permite que esses mesmos irmãos de jornada, através das mais diferentes funções, quer sejam familiares, quer sejam profissionais, quer sejam de comunidade, estejam ao nosso lado para que nós tenhamos essa dupla oportunidade. Continuarmos a busca do nosso processo do aprimoramento, mas também ressarcirmos, então, refazendo condutas e comportamentos com esses nossos irmãos de jornada. E todos nós, seguramente, temos as nossas facilidades e dificuldades. Quantas vezes nós temos dificuldades de convivência com um familiar nosso, qual seja na condição de pai, de mãe, de esposo, esposa, filho, filho. Então, sabedores pela ótica da doutrina, de que ali está um irmão nosso, que nós, de passado, fomos os grandes agenciadores da sua derrocada moral, quiçá, ou quem sabe física, ou quem sabe financeira, e agora ele está ali para exatamente nos pôr à prova, para ver se nós já conseguimos também absorver o conceito, e além do absorver o conceito, também vivenciarmos o dia a dia esses conceitos novos para que nós possamos, então, dar conta de seguir à frente nesse nosso processo evolutivo. Não é diferente nas nossas áreas de trabalho.
Quantas vezes nós nos deparamos com colegas, com líderes, com subordinados, que não fazem exatamente como nós gostaríamos que eles fizessem. Que eles têm uma atitude frontalmente contrária à nossa e muitas vezes até fora das linhas da razão. Mas qual seria a explicação senão essa de que, pela bondade divina, estamos todos nós aqui com essa oportunidade rica de refazer a nossa caminhada, como bem nos lembraria o nosso Chico Xavier. Se nós não podemos mais voltar atrás para fazermos um novo começo, todos nós podemos, a partir de agora, fazermos um novo fim. E com a vantagem, com a beleza desses conceitos, nos lembrando de que tudo o que ocorre conosco, tudo o que acontece conosco em termos materiais, em termos pessoais, em termos de relacionamento, tem uma ligação direta com o nosso processo evolutivo. Neste duplo sentido, de que individual e coletivamente busquemos a melhoria, o progresso, a evolução, mas que também tenhamos a oportunidade de refazer caminhos, de refazer posturas e comportamentos, por estarmos em contato com aqueles irmãos que nós os ferimos, nós os machucamos. E tendo essa rica e bendita oportunidade de, através dessa justiça divina, buscarmos, então, eliminarmos os nossos passivos espirituais, que todos nós carregamos num grau maior ou menor. Então, com essas informações que nos são trazidas com frequência, e por isso repetimos e reforçamos, nós aprendemos ainda pelo método repetitivo, que, aliás, é um dos métodos pedagógicos, né, para que nós fortaleçamos o conhecimento e nos apropriemos, de fato, dessas informações, com certeza. E nesta linha de raciocínio, todos nós vamos, então, nos deparando com essas duplas finalidades, da melhoria e do refazimento de posturas com as quais nós temos que fatalmente nos deparar, como é da própria lei. Somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, quer sejam em pensamentos, palavras e atitudes. Então, assim, nós somos felizardos por hoje, com o auxílio, com o beneplácito dessa terceira revelação, que nos traz com tanta claridade, que nos traz com tanta clareza, com tanta razão, de fato, quem nós somos na verdade. E aí nós vamos perceber que pela própria doutrina, também lembrada no nosso Livro dos Espíritos, quando nós temos a ordem dos Espíritos, lembradas pelos nossos benfeitores, a grosso modo vamos nos deparar com essas três grandes ordens: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Muitas vezes ainda nós fazemos uma ligação de que, paralelo à nossa morada espiritual, já que dentro da casa do Pai há muitas moradas, como nos lembrava Santo Agostinho, no capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, então nós vamos ver que dos 5 tipos de mundos, primitivos, provas e expiações, regeneradores, felizes e perfeitos, possivelmente a cada 2 mundos, no nosso caso em especial, primitivos e provas e expiações, é onde a grande massa de espíritos encarnados ou desencarnados estarão na condição de espíritos imperfeitos. Para depois, no mundo de regeneração, no mundo feliz, passarmos, quiçá, a categoria de espíritos bons, aonde então a espiritualidade já consegue dominar um pouco mais a matéria, ao contrário de que nos dois planos inferiores, a matéria exerce uma influência muito forte ainda sobre os nossos espíritos. E assim, de encarnação em encarnação, nos desbastando desta pedra bruta, nos desvestindo ainda, então, de tudo quanto nós construímos ainda de uma forma não muito correta, não muito ética, não muito legal, nós vamos nos reconstruindo, então, de uma forma positiva, para, quem sabe, então, nesses tempos que nós estamos vivendo de transição, passarmos, então, a essa categoria de espíritos bons,
onde então nós poderemos, então, através deste conhecimento e desta vivência, não só tornar a nossa vida pessoal melhor, mas também a vida pessoal de todos aqueles que fazem parte da nossa jornada evolutiva. Se nós nos dessemos conta de como é bonito esse aspecto evolutivo, nós vamos encontrar, por exemplo, no Antigo Testamento, uma citação dizendo: comerás o pão com o suor do teu rosto. Como nos indicando, de novo, uma necessidade pessoal de cada um de nós entrarmos no processo e não ficarmos à espera ou na dependência dos outros. Na questão do Novo Testamento, é o próprio Jesus que também nos dá uma outra indicação muito significativa. A cada um será dado segundo as suas obras. E vem agora, então, na terceira revelação, através desta fé raciocinada, corroborar essas duas verdades anteriores, dizendo: amigo, a lei de causa e efeito está constantemente nas nossas vidas. Tudo que nós pensarmos, tudo que nós falarmos, tudo que nós fizermos, haverá esta contrapartida. Então, aí, novamente, então, mais esclarecidos, quiçá, temos uma oportunidade rica de refazer posturas, refazer comportamentos. Como eu estou hoje? Tenho deficiências? Seguramente as tenho. Já consegui algumas coisas positivas? Também, seguramente, já as conquistamos. Mas a nossa grande dificuldade é tratar com aquelas nossas questões que ainda a gente precisa passar para frente, que são as nossas dificuldades conosco mesmos e com as nossas, os nossos companheiros de jornada nas funções que exercem, então, como eu falava antes, na família, no trabalho e na comunidade. Então, assim, com estas verdades que nos são trazidas desta forma, com essas verdades que nos são trazidas no sentido de nos apoiar como base para que as nossas escolhas possam se dar numa base melhor, somos beneficiados, somos felizardos por termos hoje a oportunidade de termos, então, essa doutrina bendita nas nossas mãos, que nos ajuda, de uma forma direta, a que nós possamos, se assim entendermos, sermos espíritos melhores, pessoas melhores. Por quê? Será através, então, destas formas, destas condições, que nós, entendendo o contexto, quer seja no aspecto pessoal, quer seja na condição de espíritos, que nós somos espíritos, a grosso modo, imperfeitos, buscando sermos espíritos bons para um dia atingirmos a esta angelitude. E as nossas moradas primitivas, provas e expiações, de regeneração, felizes e perfeitos, também nós já sabemos que teremos que, para habitá-las, através, então, das nossas próprias ações, das nossas próprias condutas, merecermos por habitar esses mundos melhores. E não será outra a passagem, senão através das nossas próprias obras. E aqui, novamente, então, somos recordados sempre que nós deveríamos, então, com todas essas informações que nós temos à disposição hoje, buscarmos nos utilizar delas para que a gente possa refazer, então, esta caminhada cada vez mais em bases serenas, bases tranquilas e bases felizes. Assim, então, entendendo desta forma, nós vamos nos dando conta de que, mesmo com os tropeços que ainda nos são peculiares, mesmo com as dificuldades que ainda nos são próprias, mas buscando endereçar, então, a esse novo ponto de chegada, que hoje já temos com mais claridade, quer seja no mundo material, quer seja no mundo espiritual, nós vamos, de uma forma lenta, paulatina, gradativa, mas fazendo com que se dê em bases sólidas esta nossa caminhada evolutiva, para um dia buscarmos, então, atingir essa angelitude, com as nossas próprias ações, com os nossos próprios trabalhos, com com o nosso próprio envolvimento dentro desse processo. Dependendo dos outros, sim, mas a iniciativa sempre deverá ser nossa, para que nós, então, não caiamos no erro, não caiamos na ilusão
de que os outros podem resolver aquilo que nós mesmos teremos que fazer. Por quanto tempo ficamos nessa condição de achando que os outros, através de uma negociação material, através de uma negociação mental ou emocional, os outros resolveriam as nossas dificuldades e os nossos problemas? Hoje, essa condição, nós já somos sabedores que ela não existe, porque nós temos que tomar essa iniciativa. Nós é que somos esses grandes responsáveis por acionar esse mecanismo de ação e de reação, em bases tranquilas, em bases éticas, em bases corretas, para que nós nos beneficiemos, mesmo que lentamente, mas também aqueles que estão ao nosso redor, que também se beneficiam dessa nossa jornada evolutiva. Então, assim, esse processo de criarmos as condições para que um dia nós venhamos a atingir a condição de anjos, nós vamos vendo que, de fato, que beleza de projeto divino. Olha como Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, traça todo um caminho para nós, nos cria simples e ignorantes, mas depois nos dizendo: meu filho, as condições são essas, as condições que eu te proponho estão aí, você tem uma morada, você tem companheiros de jornada que vão te auxiliar também, e agora este caminho para a chegada até mim, na condição de espíritos puros, depende só de você. E assim, então, nós vamos com esta linha de raciocínio, com esta linha de pensamento, fazendo com que a nossa jornada, então, possa ser menos dura, menos áspera, menos aflita, menos dolorosa, porque nós entenderemos, então, que as condições que nós vivemos hoje, elas são fruto do nosso ontem e dos nossos vários ontens. E que nós temos hoje, então, essa oportunidade rica de aqui, neste momento, nesta encarnação, refazermos, então, estas condutas, esses comportamentos, para que as nossas próximas jornadas se deem em bases cada vez mais serenas, mais tranquilas e mais felizes. Então, assim, nós somos, repetimos, felizardos por termos essa bondade divina nos alcançado também a nós, nos permitindo, então, nos conhecermos um pouco mais quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, por que aqui nos encontramos, e assim sabemos, então, que também Deus nos espera cada vez mais próximo dele, nesta condição de anjos que um dia nós deveremos, então, alcançar pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias forças. Sendo, então, esse um projeto divino, mas uma construção nossa, humana, nós vamos, então, fazendo com que essa jornada, então, possa fazer assim, cada vez mais nos nossos corações e juntamente com aqueles que nós vivemos, uma condição mais serena, mais tranquila e mais feliz. Então, seguramente, nós podemos dizer, encerrando este nosso encontro de hoje, dizendo que, um dia, como nos lembram os espíritos benfeitores, todos nós seremos anjos. Sucesso a todos, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. O nosso muito obrigado. E assim tivemos Anjos, um projeto divino, uma construção humana, com o Jaime Perim, presidente da União Municipal Espírita de Vacaria. E para encerrar esse trabalho via internet, virtual, essa palestra de hoje, fechamos os nossos olhos e vamos de encontro à luz divina do nosso amigo Jesus, dizendo a ele: muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Jesus, por nos amparar, por deixar os ensinamentos através de atos, através de exemplos, que nós estamos tentando aprender e seguir no dia a dia. Obrigado à equipe espiritual, obrigado aos irmãos que acompanharam esta palestra da Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante.
Obrigado, Deus, pela vida, pelo aprendizado e pelo Consolador, que é o Espiritismo. Muito obrigado.